momento nós vamos continuar com a nossa série de ministrações. A série de ministrações sobre Samuel, chamado para uma nova geração. E continuando de onde nós paramos no domingo, agora no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, livro 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 2, diz assim, 1 Samuel 7, 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, lá na casa de Abinadab, você vai se lembrar. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Vou repetir, 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração, e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Até aqui vamos orar um pouco. Pai, tua palavra está aqui diante de nós mais uma vez, e nós pedimos que o Senhor continue falando, trazendo, Deus, revelação ao nosso coração, para que possamos avançar naquilo que o Senhor quer falar, na compreensão, na prática daquilo que o Senhor quer na nossa vida. Voltamos o nosso coração para Ti e te pedimos, fala conosco, voz do Pai, em nome de Jesus. Amém. Na ministração anterior, eu não quis falar o título da mensagem, que eu dividi em duas, justamente para que você não desconfiasse de onde a gente ia chegar. Mas o título mesmo da mensagem dessa e da que foi ministrada no domingo é As 13 Batalhas em Ebenezer. E essa agora é uma batalha, é a honra. No domingo falamos de 2 batalhas e uma vergonha. Agora nós vamos falar de uma batalha e da honra. Então, você se lembra que nós falamos de 2 batalhas que foram travadas no capítulo 4 contra os filisteus. Uma em que eles apenas foram lutar, não se sabe até que ponto a referência de Samuel, a influência de Samuel direcionou, mas sabe-se da referência dele. E a segunda batalha, quando eles se lembram da Arca da Aliança para trazer vitória, se lembram daquilo que simbolizava a presença de Deus. Mas tanto numa batalha como na outra, eles perdem. E ainda conseguem perder a própria Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E como nós falamos para você no capítulo 6 e 7, a arca ela saiu depois que foi roubada pelos filisteus. Ela chegou até a terra dos filisteus, gerou praga na casa de Dagon, e todos os filisteus saem dali e vai para Bet-Semes. O povo de Israel não consegue ter reverência à presença, a presença simbolizada pela arca, são feridos também. E logo depois chega a Quiriate-Jearim, Bet-Semes e Quiriate-Jearim, todos os territórios de Israel. Mas quando chega a Quiriate-Jearim, tem ali a casa de Abinadab, a casa onde tem Eleazar, que foi consagrado para poder a arca permanecer ali. E eu aprendo algumas coisas aqui também. Eu aprendo que a volta da arca a Israel acaba sendo um sinal de que Deus não desistiu de fazer morada no meio do seu povo. Então, quando a arca estava lá com os filisteus, Deus podia ter desistido de tudo. Deus não é a arca, Deus é muito maior, mas simbolizava. Mas quando ele mostra que a arca precisava voltar para a terra de Israel,
é porque Deus entendia e sabia muito bem que Ele queria muito que a presença dEle permanecesse no meio do povo dEle, e não no meio daqueles que não o valorizavam. Então, quando Ele traz a arca de volta para Israel, é para mostrar para Israel: olha, eu continuo tendo como propósito, como objetivo, que a minha presença esteja no meio de vocês. Tentaram arrancar a arca, tentaram arrancar a presença, mas sabe, tem um Kiriat Jearim, uma casa de Abinadab, aonde a arca ainda manifesta a presença. E você sabe onde é que é? A arca chega em Kiriat Jearim, para poder nós lamentarmos e orarmos diante dela. A nossa Kiriat Jearim, sabe o que é? É o Facebook, é o Instagram, é o YouTube. Está chegando essa mensagem para você. Tiraram a arca, mas permitiram ainda que nós tivéssemos um instrumento de levar a presença de Deus. Então a presença está chegando para você, e a presença estava lá em Israel, Kiriat Jearim. Já não era mais em Siló, mas era em Kiriat Jearim que estava ali a presença do Senhor, porque Ele tinha propósito para realizar. Então, um povo que experimentou derrotas, e duas derrotas em duas batalhas, é colocado agora diante das suas misérias. O capítulo 7, versículo 2, diz que eles lamentaram, iam a Kiriat Jearim, e lamentaram lá na casa de Abinadab, diante da arca do Senhor, durante 20 anos. Repito, 20 anos. Então o que tem? Tem duas batalhas. E Ebenezer. E eles perdem as duas batalhas em Ebenezer. Perdem a arca. E agora, quando a arca volta para Kiriat Jearim, eles agora vão lamentar por 20 anos. 20 anos se lembrando que a única coisa que sobrou era a história de um menino chamado Icabô, aonde a glória de Israel foi arrancada e ficou a lembrança das batalhas perdidas. Mas uma hora aquele choro teria que parar e algo precisava ser feito. Como a ministração do louvor aqui, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem. Ou seja, sempre tem uma oportunidade em que o choro cesse. E agora a gente está falando de um povo que lamenta durante 20 anos. A alegria não se manifesta para eles na manhã seguinte, mas passam-se 20 anos na história daquele povo, se lembrando das derrotas na batalha, naquele campo aberto onde morreram muitos israelitas. Então 20 anos eram necessários para produzir alguma coisa. 20 anos era importante para produzir alguma coisa que não tinha no coração do povo. Então tudo o que Deus queria era produzir algo no coração deles. Por quê? Você vai se lembrar, a gente falou sobre isso. Eles tinham a influência, a referência de Samuel. Eles tinham a arca, mas o problema deles era o coração que estava distante. E como é que muda o coração? Gerando uma circunstância que se faça pensar o que tem acontecido conosco. E aí passam-se 20 anos. Por quê? Porque era o tempo necessário para que alguma coisa fosse criada no meio desse povo. Então esses 20 anos para o povo de Israel, para eles foi importante. Foi importante para quê? Para que gerasse neles quebrantamento. Os 20 anos foram importantes para que eles pudessem lamentar a sua condição, pudessem lamentar o seu momento. E quanto tempo que você vai precisar ficar na frente do YouTube, da televisão, da tela, até resolver mudar de história? Até resolver que a sua história agora vai ser diferente. Não dá para ficar acompanhando. Nesse momento nós estamos acompanhando especialmente da nossa casa. Mas não dá para fazer isso sempre. E não vai dar. Em algum momento isso vai parar. E aí quando parar, quem será você? Como é que você vai se comportar? Será que essas outras 3 ministrações que nós já passamos para você ainda não foi suficiente para gerar o quebrantamento necessário no seu coração? Será que você vai precisar de 20 anos na frente do YouTube, na frente do Facebook, na frente de uma gravação, para que seja gerado algo diferente no seu coração? 20 anos para Israel. 20 anos lamentando em Kiriat Jearim. E a partir desse momento é que Samuel, que desde o capítulo 4 diz lá apenas que a palavra dele ia, ele chegava em Israel, mas a gente não sabe até que ponto ele orientou fazer, mas havia uma referência. Mas só agora é que Samuel vai entrar de novo na história para poder fazer algumas coisas. E o que Samuel vai fazer nesse momento?
Samuel ele vai entender que a partir de um quebrantamento contínuo, era o momento de trazer o direcionamento de Deus. Um povo que entende o quebrantamento é um povo que pode receber direção. Porque o povo que recebe direção e não tem coração quebrantado é um povo que se perde nos direcionamentos, não guarda a palavra, não obedece a instrução, não obedece os mandamentos. Então não adianta dar ordem para quem não tem coração no Senhor. Não adianta dar ordem para quem é distante do Senhor. Não adianta dar direção para quem vive, se acostuma no distanciamento do Espírito Santo de Deus. Não adianta dar ordem para esse tipo de gente. Porque a ordem que vai ser dada, a palavra que vai ser dada é pérola lançada aos porcos. Eles não conseguem aproveitar. Mas você que está aí me ouvindo, nós que estamos aqui nesse lugar, nós sabemos que a nossa disposição não é de alguém que não saiba aproveitar, mas sabe muito bem aproveitar aquilo que Deus tem. Então, quanto lamento já foi? Quantas orações você já fez? Quantas vezes você já se colocou diante do Senhor? Chegou o momento de receber o direcionamento de Deus. E aí Samuel chega para fazer esse direcionamento. Então, primeira coisa, após o grande lamento de 20 anos, vem a primeira fase de direcionamento de Samuel ao povo. Já li com vocês, está no versículo 3. O que Samuel diz aqui? Se de todo o vosso coração voltais ao Senhor. Essa ideia de voltar ao Senhor é a ideia de se converter, de mudar o caminho, de mudar a rota. Estou indo numa direção, mas chega uma hora que eu percebo que eu estou dando as costas para o Senhor. Eu preciso me voltar para o Senhor. Eu preciso mudar o curso da minha vida, do meu caminho. Então Samuel, ele diz para eles, olha, se ele põe uma condicional, ou seja, não adianta tentar receber direcionamento se isso aqui primeiro não aconteceu. Se ele recebe condicional de todo o coração, não é uma parte de você, é você completamente. Deus não quer apenas que você seja um simpatizante da sua palavra, um simpatizante de alguma igreja, de algum pastor, de algum líder. Deus quer que de todo o coração você se volte para Ele, para o Senhor. Então, se de todo o coração é a condição fundamental para que Samuel pudesse começar a exercer um trabalho que faria com que o povo experimentasse vitórias. Então, com o coração na presença, o caminho de vitória, ele também pode voltar. Então, se de todo o coração você voltar ao Senhor, é a primeira coisa. Segunda fase de direcionamento. Segunda direcionamento na primeira fase. Diz a Bíblia, tirem os deuses estranhos. O que ele está dizendo aqui para tirar os deuses estranhos? Ele está ensinando o seguinte, olha, que tem coisas que estão ocupando o lugar de Deus no seu coração. Tem coisas que estão atrapalhando a sua vida. Tem coisas que estão competindo com Deus e precisam ser arrancadas de você. O que na sua vida está competindo com o Senhor? O que na sua vida tem competido com a presença de Deus? Isso você precisa arrancar da sua vida. Então não tem discussão. Olha, não é para administrar, é para tirar. Deus está falando assim, tira, arranca, joga fora. Eu não quero mais isso na sua vida. Porque se você permanecer com isso, a condição não vai ter sido criada. Terceira coisa, preparai o coração. É preparar o ambiente para quem irá chegar. O arrependimento é a única maneira de preparar o coração. O coração do povo, a volta de Jesus, ela só será preparada por uma igreja que entendeu João Batista, que entendeu as profecias quando diz, preparai o caminho do Senhor. O João Batista, quando vem, ele vem justamente pregando o quê? Arrependimento. Então é o arrependimento que vai fazer a preparação. Então prepara o teu coração, porque aquilo que vai acontecer no teu coração, na tua vida, será muito grande em nome de Jesus Cristo. E aí diz, a quarta coisa que diz na primeira fase é servir só ao Senhor, só a Ele, ou seja, não sirva a outras coisas. Você não é servo de outras coisas, você é servo do Senhor. O povo estava acostumado a manter outras coisas juntas com o Senhor. Então para eles, não era uma questão de não querer Deus,
mas era uma questão de não preciso parar de fazer o que eu gosto para ter Deus na minha vida. Então tem muita gente que está assim, olha, eu quero até, Senhor, te servir, mas eu não preciso arrancar outras coisas da minha vida. Eu não preciso mexer com essas áreas da minha vida aqui. E quando a gente não quer mexer com essas áreas da nossa vida, o que nós estamos dizendo para o Senhor, olha, eu não vou te servir apenas, mas eu vou servir outras coisas também. Eu vou na tua casa, eu vou orar, eu vou até ler a Bíblia, mas algumas coisas eu não vou fazer. Eu vou fazer só aquilo que eu achar que eu devo fazer. E quando a gente se comporta desse jeito, a gente não está servindo só a Ele. Tem gente que, além de servir a Deus, não quer servir a Deus, mas quer servir a Deus, como a gente tem falado nas palavras de ministrações sobre as ofertas, sobre os dízimos, mas tem servido a mamon, porque tem se dobrado a riqueza. E para se dobrar a riqueza não precisa ser rico. Para se dobrar a riqueza pode ter pouco. Porque quem tem pouco também pode ser mesquinho, tanto quanto quem é rico. Porque dar não é uma questão de quem tem mais ou quem tem menos. Dar é uma condição que está no coração de cada pessoa. Então serve só ao Senhor, Ele deu uma direção. E aí no versículo 4, a gente vê que o povo de Israel fez o quê? Tiram os balaíns, as tarotes e serviram só ao Senhor. O que eles fizeram? Obedeceram. Então o arrependimento é evidenciado pela obediência. Tem gente que fica até... ele fica com um sentimento ruim no coração. Ele se sente constrangido. Ele sabe assim, eu errei mesmo. Eu deveria mudar mesmo meu caminho. É assim que eu tenho que fazer. Ele chora, ora. Mas no outro dia faz exatamente a mesma coisa. Sabe o que João Batista disse para a classe de fariseus quando ele percebia isso? Ele falou assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não me diga que se arrependeu, me mostre que se arrependeu. Então a obediência evidencia o arrependimento. E aí após o arrependimento vem a segunda fase de direcionamento. Capítulo 7, versículo 5 diz assim: Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Tem duas coisas aqui. Primeiro, congregue todo Israel em Mispa. Então, a partir do momento que ele viu o arrependimento, que ele viu o lamento, que ele viu o arrependimento, a obediência, ele falou assim: então agora é hora de se ajuntar. Vamos nos ajuntar. Ajuntar onde? Em Mispa. E o que significa Mispa? Mispa significa torre de vigia. É exatamente isso que diz a palavra. Então eu achei muito tremendo isso aqui. Por quê? Porque o povo, quando ele precisa ouvir a voz do Senhor, como diz o profeta, Deus deu uma palavra ao profeta e falou assim: se coloque na torre de vigia para ver o que o Senhor falará. Eu vou me colocar na torre de vigia para ver o que o Senhor vai falar comigo. Quem se coloca na torre de vigia é para reparar naquilo que o Senhor vai dizer. É uma expressão para poder mostrar que ele está aberto à revelação do Senhor, para que o Senhor mostre algo. Então quando ele diz assim, congregar e trazer o povo à torre de vigia, porque olha só, eu preciso estar preparado para receber a revelação, para receber a direção do Senhor. Então eu não vou me congregar em qualquer lugar, mas eu vou me congregar num lugar chamado torre de vigia. Então você está na sua casa, não está podendo ir ao templo, não está podendo ir à escola dominical, ao culto, mas Deus está dizendo assim para nós hoje, para essa geração: se coloquem na torre de vigia, porque eu ainda vou falar mais com essa geração. Se coloquem na torre de vigia, porque vocês vão ouvir o que eu tenho para poder dizer, para poder revelar para vocês. E aí quando orienta a colocar na torre de vigia, o capítulo 5 ainda, capítulo 7 ainda, versículo 5b, diz assim, congregue-se a torre de vigia e orarei por vós. A direção de Samuel é: eu vou fazer uma oração por vocês a partir do momento que vocês estiverem na torre de vigia. Olha o versículo 6, o que diz: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que aconteceu aqui? Samuel fez um trabalho de oração, de intercessão, de mostrar para eles o caminho certo. Quando diz que julgou a Israel naquele momento, foi para dizer: olha, isso aqui está certo, mas isso aqui está errado, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa ajeitar na sua vida, isso aqui não pode mais ficar assim. Então ele fez um trabalho com o povo de Israel que estava ali. Por quê? Porque Samuel sabia de uma coisa: não adiantava orar enquanto
ou antes dos 20 anos de lamento. Não adiantava fazer um momento de intercessão antes, enquanto o coração do povo não estivesse preparado. Por que Samuel permite então que o povo fique 20 anos indo em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, lamentar por aquilo que tinha acontecido? Porque quando ele olhava para o coração deles, ele sabia de uma coisa: olha, o coração deles ainda não está arrependido. Não tem como orar, não tem como interceder por um povo, não tem como interceder por uma nação que ainda não acordou, que ainda não entendeu o que Deus está falando. Não tem como orar por um povo que se perdeu no seu caminho e ainda não se quebrantou no seu coração e não aprendeu a chorar por causa do seu pecado. Não adianta orar enquanto não tem uma geração arrependida. Não adianta orar enquanto não tem corações que não estão preparados. Mas a preparação precisava acontecer. Eles precisavam de 20 anos lamentando para poder chegar o tempo da intercessão que faria de fato diferença. Porque a intercessão move o coração de Deus. A intercessão move o Senhor. Mas mover o coração do ser humano é só quando ele abre o coração para isso. O seu coração tem estado aberto ou fechado? Se o seu coração tem estado fechado, talvez você precise sim de 20 anos ir no Kiriat Jearim lamentar pelas derrotas que você tem experimentado. Mas a terceira batalha, que é a batalha importante, é onde muda o curso do povo de Israel sob a direção de Samuel. Esse povo aqui, depois desse tempo que eles recebem a oração, agora eles têm uma nova disposição de coração. É exatamente o que faltou nas outras duas batalhas. Era exatamente o que não tinha no meio deles. O capítulo 7, versículo 7 diz assim: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O povo de Israel agora sabe muito bem que era fundamental a intercessão da sua liderança. Versículo 9: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então, nesse momento agora, os filisteus começam a se juntar contra o povo de Israel. Por quê? Porque o inimigo que venceu duas vezes, ele falou o seguinte: olha, agora Israel é meu freguês. Israel agora é motivo de chacota. Eu prevaleço quantas vezes eu quiser. 20 anos depois, eles passaram tirando onda. 20 anos depois, eles passaram dizendo: olha só, Israel é nosso servo, Israel é fraco, Israel não consegue. Então, Israel vivia debaixo do tempo da vergonha, vivia debaixo do tempo da destruição para a sua vida. Era assim que Israel vivia. E aí, quando os filisteus só descobrem que eles estão acampados em Mispa, falam assim: vamos lá agora e vamos dar uma coça neles de novo. O inimigo às vezes fica olhando para a sua vida, fica olhando para a nossa vida, dizendo assim: olha, já perdeu uma vez, já perdeu outra vez, e agora ele está se congregando de novo em algum lugar, e agora ele está tentando se juntar de novo em algum lugar. Eu vou me levantar e vou bagunçar a vida dele de novo. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Agora é diferente. Agora será diferente. Já não vai mais encontrar alguém dentro da igreja com o coração longe, mas vai encontrar sim alguém dentro da igreja, mas com o coração na presença de Deus. Vai encontrar alguém sim fiel ao Senhor, se rendendo a Ele. Agora é diferente. E aí vai acontecer então a terceira batalha em Ebenezer. Mas antes, no versículo 10, olha o que Deus tem para ensinar para a gente. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, e com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui no versículo 10? É que o primeiro golpe contra o inimigo não é você quem dá, mas o primeiro golpe contra o inimigo quem dará é o Senhor. E deu um trovão, e aquele trovão que deu é que espantou os filisteus. Aquele trovão é que levou os filisteus a perder aquela batalha. E
Então o que Deus está dizendo para a gente, olha, é quem se coloca em Mispa, quem se coloca na torre de vigia, quem anda em arrependimento, em obediência, esses terão a ajuda do Senhor. Tem muita gente que está tentando lutar sozinho. Deus diz hoje para você, deixa eu te ajudar. Mas eu só posso te ajudar se você estiver em Mispa, se você estiver na torre de vigia. Segunda coisa, versículo 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Israel, segunda coisa, ele percebe a oportunidade de vitória. Quando vem o trovão e os filisteus ficam aterrorizados com o trovão, aí eles fogem. Quando eles fogem, aí a oportunidade se entrega e se apresenta na mão do povo de Israel. E Israel agora aprende a aproveitar a oportunidade. Sabe o que Deus está dizendo para nós? É que Ele vai dar um sinal na sua vida. Ele vai dar um sinal na sua vida, é a palavra de Deus. E esse sinal que vai dar na sua vida vai ser a oportunidade que Ele vai te dar. Porque Ele vai ter começado a trazer uma vitória para você. E aí Ele diz para você, olha, eu já comecei, agora continua, agora avança, agora vai. Porque eu entreguei o inimigo nas tuas mãos. O sinal vai chegar. E Israel de Deus, aquele que está na torre de vigia, percebe o sinal. Ele percebe a oportunidade chegando. E você vai perceber a oportunidade de Deus para você passar por cima de toda a história de derrota na sua vida em nome de Jesus. E aí o versículo 12 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou, vou repetir, e lhe chamou Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. A terceira batalha em Ebenezer é o momento que vai trazer a grande vitória do povo de Israel. Aqui era mais do que vencer. Aqui era dar a volta por cima. Era sair dos 20 anos da vergonha para o tempo da honra. A terceira batalha em Ebenezer é justamente para poder mostrar, olha, lembra daquelas derrotas do passado? Então eu quero transformar em vitória. Mas sabe o que é interessantíssimo nesse texto? É que no versículo 12 diz a Bíblia que Samuel chamou aquele lugar Ebenezer. Mas peraí, quando eu volto e estou lá no capítulo 4 e eu faço a leitura, a Bíblia diz no versículo 1 que os filisteus se acamparam junto a Ebenezer. Mas espera aí, não foi 20 anos depois que Samuel batizou o nome do lugar de Ebenezer? Não foi 20 anos depois que isso aconteceu? Então por que no capítulo 4 a Bíblia diz que em Ebenezer, diz que aquele lugar da primeira batalha se chamava Ebenezer? Na verdade, não chamava Ebenezer. Na verdade, aquele lugar ou aquele campo tinha qualquer nome. Tinha um nome qualquer. Era um campo aberto, como o versículo 2 vai dizer do capítulo 4. Ele não tinha nome. Só que quando o escritor escreve o livro de Samuel, ele escreve já sabendo da história que aconteceu. Então, quando ele se refere ao fato de 20 anos atrás, ele já não se refere ao nome daquela terra pelo nome dela, se é que havia. Ou não apenas pelo campo aberto, mas ele faz questão de dizer Ebenezer. Sabe o que significa isso? É que quando ele escreve no capítulo 7 agora, o escritor e o povo de Israel, eles têm a alma lavada. A vergonha que eles tinham agora, eles começam a experimentar um tempo de vitória. E por quê? Porque agora, quando ele se referia àquele campo do capítulo 4, ele não se lembrava mais do nome, ele não se lembrava mais do lugar, ele não se lembrava mais
Ele se lembrava da região, mas não se lembrava daquele nome, vergonha. Agora ele é substituído com a pedra que é colocada naquele lugar. E aquela pedra naquele lugar, ela dá um novo nome agora para aquele lugar. Ebenezer. Então eu não olho mais para o passado e me lembro da dor, me lembro da tristeza, me lembro do que não deu certo. Mas eu olho para trás e me lembro, olha, não, mas hoje Deus está me dando uma vitória. Hoje o Senhor me fez vencer. Eu me arrependi, eu obedeci, eu reconheci. E hoje Samuel, a geração de Samuel, coloca uma pedra no lugar e diz: eu coloco uma pedra sobre a dor, eu coloco uma pedra sobre a tristeza, eu coloco uma pedra sobre a marca do passado na sua vida, eu coloco uma pedra sobre a geração infiel, e eu digo: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. O que ele está dizendo aqui é isso. Ele está dizendo, olha, que toda vez que eu me comporto da maneira que devo me comportar, o Senhor, ele vem na nossa direção. E ele vem na nossa direção justamente para poder nos ajudar. O nome sobreposto, o nome que estava por cima, a vergonha das derrotas do passado fica aqui agora para trás. O tempo de Ebenezer chegou. E sabe o que chega para nós? Exatamente isso. É o tempo, a oportunidade de arrependimento. Você que está aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou para essa geração. E nessa geração a gente tem que fazer o seguinte: aprender a pegar uma pedra, orar ao Senhor, pedir a vitória e colocar uma pedra sobre algumas coisas do passado da nossa vida. E parar de se lembrar daquele dia, daquele tempo. Parar de trazer aquelas derrotas sempre para o presente. Aquelas 2 batalhas foi um tempo de vergonha? Foi. Mas a terceira batalha é um tempo de honra. E o que Deus tem para a sua vida nos dias de hoje é justamente isso. Um tempo de honra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe o que vai acontecer? Você que está preocupado com muita coisa. Amanhã você vai dizer também assim: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E na semana que vem você vai dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E no mês que vem você vai dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E no ano que vem você vai dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por que você vai dizer isso? Porque o nosso caminho e o nosso lugar é um lugar chamado Mispa, é um lugar chamado Torre de Vigia. Nós não vamos nos levantar da torre de vigia, mas estaremos lá para ouvir o que o Senhor fala conosco. Ele vai trazer instrução, vai trazer correção. E quando Ele trouxer isso, é justamente para nos instruir, nos ensinar o caminho de onde nós não devemos sair. Então a oportunidade ela vai chegar para quem estiver em Mispa, na torre de vigia. É tempo do sacerdote colocar uma pedra sobre o passado de vergonha da própria família, da própria casa, e dizer: a nossa história a partir de agora ela vai mudar. A nossa história a partir de agora ela está mudando, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pastor, quem é o sacerdote? A palavra de Deus diz lá que nós somos o sacerdócio real. Quantos crentes tem na sua casa? Só você? Eu te convido em nome de Jesus a pegar a pedra, a pegar essa pedra espiritual e colocar sobre todo o passado de vergonha da tua família, sobre o passado, todo o passado de vergonha da tua vida com Deus até hoje, que foi não uma vida com Deus, mas uma vida, talvez tenha sido uma vida que trouxe mais vergonha do que honra. E você experimentou só derrota nesse tempo. Mas hoje, mudando essa geração, Deus está dizendo: olha, é tempo de colocar uma pedra. Samuel orou e liberou vitória. Samuel clamou enquanto eles lutavam e eles venceram. E eu vou orar por você e você vai vencer. Nós vamos louvar ao Senhor. Você vai ficar aí na sua casa de pé comigo, em nome de Jesus. Você vai fechar os teus olhos. Você vai colocar a sua mão sobre o seu coração, um sinal de rendição. E você vai dizer para Ele agora: comece se lembrando das derrotas que você experimentou. Comece se lembrando das vergonhas que você acabou experimentando na sua vida. E você vai se lembrar desse tempo de tristeza, de marca, de dor. E você vai pedir ao Senhor agora que esse lamento seja cessado na sua vida. Porque você não vai ficar 20 anos lamentando.
Você não vai ficar 20 anos chorando. Você não vai ficar 20 anos aprisionado nas derrotas do passado. Mas você quer mais uma oportunidade. Uma oportunidade para mudar. Uma oportunidade para se voltar para o Senhor. Para arrancar da sua vida aquilo que tem competido com o Senhor. Uma oportunidade para se arrepender de verdade, para obedecer, para servir só a Ele. Você quer uma oportunidade para ficar na torre de vigia, lendo a palavra, orando e vendo o que o Senhor fala contigo. Você quer uma oportunidade de voltar de novo para aquele lugar, para o lugar da vergonha. E enquanto o inimigo se prepara, já tentando celebrar a tua derrota, você dizer bem alto: agora é diferente. Agora será diferente. Porque agora eu tenho coração na presença do Pai. Agora eu tenho coração na presença do Senhor. Eu quero ter referências para a minha vida. Eu quero estar na casa de Deus. Mas principalmente eu quero ter um coração na presença do Pai. E você, em nome de Jesus, vai orar ao Senhor aí. Nós vamos louvar aqui. No final eu vou orar por você como Samuel orou por aquele povo. E você vai encontrar oportunidade e vitória sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. E choro dura, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante aí, Deus, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia alegrarei, todavia alegrarei, todavia alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro de uma noite, o choro de uma noite, começa a cantar aí pro Espírito Santo. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. O choro de uma noite, o choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Por uma noite, mas a alegria
Cante com fé. Ela vem pela manhã, eu creio. Senhor Deus, nessa hora, Senhor, com mãos erguidas, Pai, sobre a vida do Teu povo, que nessa hora, Senhor, colocou diante de Ti, Pai, o tempo da vergonha, as batalhas, as derrotas que sofreu, mas que nessa hora, Senhor, entende que tem, Senhor, uma terceira batalha separada. Tem uma batalha em Ebenezer, o lugar, Senhor, aonde nós vamos colocar uma pedra sobre toda a história de dor, sobre toda a história de vergonha. E nessa hora, em nome de Jesus, em concordância com os teus filhos que estão aqui nesse lugar, em cada casa, em cada família, nós tomamos uma pedra agora, Senhor, e nós colocamos sobre toda a dor. Nós colocamos a pedra, Senhor, agora sobre toda a vergonha. E nós declaramos em nome de Jesus: o tempo da vitória chegou. O tempo da Tua palavra, de tomar o povo de Israel e fazer Teu, chegou. O tempo de marcar essa geração com o Teu nome chegou. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que essa geração sai do tempo da vergonha para o tempo da honra. Em nome de Jesus Cristo, em cada lugar, em cada vida, eles possam experimentar isso, possam crer nisso, possam avançar nesse conhecimento que o Senhor liberou hoje sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que venha o Teu reino, que venha a Tua palavra, que venha a Tua justiça, que venha a Tua vitória sobre nós, em nome de Jesus. E cante com fé. Ainda que a figueira não floresça, que não haja Na vida, e o produto da oliveira minta, toda vez acreditarei em Ti, Jesus. todavia me alegrarei. Em Ti, Jesus. Todavia me alegrarei. Cante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei em Ti. Se agarre nessa palavra em nome de Jesus. Nós adoramos ao Senhor e você recebeu a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Eu quero dizer para você, se você está distante do Senhor, do caminho dEle, nós convidamos você também a entregar a tua vida a Jesus, a levantar as tuas mãos e a ter uma nova história, uma vida mudada, para a glória e honra do nome dEle. Se você quiser fazer isso, levante as suas mãos onde você estiver, no seu lugar, na sua casa, onde você estiver ouvindo essa ministração, e saia do tempo da vergonha, saia dos anos da vergonha, e que hoje aceite a obediência e o arrependimento, aceite um novo tempo, aceite uma nova história sobre a sua vida. Senhor, olha agora para esse teu filho, essa tua filha que se rende a Ti, que entrega o coração a Ti, que te confessa como o único e suficiente Salvador. Recebe esse coração, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro de Deus, e que nunca mais seja apagado de lá, mas que ele cresça no conhecimento do Senhor e avance para louvor e honra da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo à família do Senhor Jesus, a uma festa no céu pela sua vida. Você a cada dia mais caminhe com o Senhor e não se esqueça dele. Eu vou orar, encerrando esse momento, ministrando a bênção, e no final, não desliga não, que tem um aviso especial para você aí, tá bom? Pai, obrigado por esse tempo, na Tua presença, na Tua casa. Obrigado porque a arca está entre nós, porque o nosso coração está contigo. Recebe as nossas vidas, guarda os nossos dias, guarda os nossos familiares. Ensina-nos, Senhor, a suportar os tempos de crise e dificuldade. Abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que estiveram, Senhor, aqui nesse lugar.
ajudando e contribuindo para que esse culto pudesse chegar, Deus, em vários lares. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, é sobre a sua vida, sobre a sua casa, no seu trabalho, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. Vai! É o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo o sonho de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando o sonho de Deus. Estou vivendo o sonho de Deus. Tem uma nova dança em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu solto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a promessa do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Amém. Irmão e irmã, eu queria dar um aviso para você, dizer para você que nossa igreja, nós temos um projeto chamado Casas de Paz. Não é um projeto nosso, é um projeto do pastor Danilo Figueira. É um projeto abençoadíssimo de Deus. A base desse projeto está no livro de Lucas, no capítulo 10, na missão dos 70. E esse projeto é um projeto onde nós enviamos de 2 em 2 para ir aos lares. E quando essas duas pessoas elas vão aos lares, elas ministram 7 lições direcionadas. E essas lições direcionadas é para que você entenda os princípios para ter uma casa de paz. Então, dependendo do contexto da sua casa, se for homens, mulheres ou misto, nós podemos enviar um casal, podemos enviar uma dupla de homens, uma dupla de mulheres. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, você que não é convertido, acabou de aceitar Jesus, está desviado, ou você quer levar esse projeto para alguém, o que você vai fazer? Tem aqui o endereço da página da nossa igreja. O que você vai fazer é entrar em contato na página da igreja e você vai dizer lá, olha, eu quero uma casa de paz. Vão fazer contato com você e assim que possível a gente vai marcar uma visita, assim que possível, por causa dessa crise que temos vivido. Nós vamos deixar o seu nome guardado na fila de espera e assim que possível nós vamos até a sua casa enviar essas pessoas para conversar e explicar melhor sobre esse projeto que vai abençoar a sua família. Então, é só deixar o seu nome, só dizer que você quer uma casa de paz. E aí nós poderemos entrar lá. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus.